Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas ao nosso mini curso sobre como recuperar crianças com atraso na alfabetização. Eu sou o professor Antônio Alves, vou me apresentar brevemente aqui nessa primeira aula e já vou fazer uma introdução a todo o nosso mini curso para vocês já saírem daqui com um bom conhecimento sobre o processo, sobre o assunto, seja você professora ou uma mãe, um pai que está aqui interessado em entender o processo e auxiliar os seus filhos, enfim, seus alunos na recuperação do seu processo de alfabetização. Bem rapidamente, pessoal, para a gente ser bem direto, eu acho importante eu me apresentar. Eu sei que, no geral, a maioria das pessoas que vêm para os meus minicursos são pessoas que já me acompanham há algum tempo e já conhecem um pouco da minha trajetória. Bom, eu sou o professor Antônio Alves, eu estou na área da educação há 14 anos, dos quais 10 eu passei em sala de aula, alfabetizando, recuperando crianças, lidando muito. Não teve um ano que eu não passei trabalhando com crianças com atraso na aprendizagem de maneira geral, na alfabetização. Também lecionei, né, além da alfabetização, no ensino fundamental, ao mesmo tempo, né, no médio, coordenação pedagógica, no ensino superior, sou formador de professores também, então tenho uma experiência vasta. Sou marido da Juliana, sou pai do Apolo, do Aquiles e do Leônidas. Tenho 3 filhos por enquanto. Nossa família é uma família aberta à vida. Quem nos acompanha no Instagram conhece um pouquinho dos nossos valores e da nossa trajetória. E indo direto ao ponto, o que eu quero entregar para vocês nesse mini curso, pessoal? Eu quero entregar não só como é que eu posso dizer? Uma sequência de atividades, de folhas, onde você vai aplicar ali passo a passo sem entender nada para recuperar a criança. Não é isso. Eu não quero entregar para vocês só uma sequência de atividades para recuperar a criança. Não. Eu quero entregar para vocês o conhecimento necessário para você entender que a minha criança, meu filho, meu aluno está atrasado por conta disso. Ele parou em que momento do processo de aprendizagem? Onde o processo de aprendizagem dele, ali no processo de alfabetização, na etapa da alfabetização, ficou prejudicado, ficou marcado. Por quê e como eu vou corrigir isso? Com qual estratégia? Então é claro que eu vou te entregar também as atividades, o material, a orientação, tá? Passo a passo. Mas acima de tudo isso, eu quero entregar para vocês a compreensão. Qual é a sequência lógica de conhecimentos, de aprendizados, enfim, de experiências que, ao acumuladas ali, ela leva a criança a uma leitura fluente, a decodificar a nossa língua, ou seja, a aprender a ler e escrever de maneira completa, verdadeira, ok? Então, é isso que eu quero entregar. Professor, eu queria uma coisa mais prática, mais direta. Ok, vocês vão ter isso daqui. Eu vou resumindo esse processo todo para vocês ao longo desse mini curso. Só que se eu não ensino esse processo completo, você sai daqui e não sabe aplicar. Você vai ser um mero reprodutor. Eu quero que você realmente entenda cada um dos passos que levam uma criança até a fazer uma leitura fluente. E esse é um outro ponto. Você sabe o que significa a criança fazer uma leitura fluente? Eu posso considerar uma criança como uma leitura fluente a criança que lê de maneira rápida, precisa e sem esforço. Rápida, a criança precisa ler pelo menos 55 palavras por minuto. Precisa, essa criança pode ter no máximo ali entre 3 e 5% de erro nessa leitura. Por quê? Vamos lá. Se a criança lê com muito erro, há 10% de erro na leitura, 20, 30%, a compreensão dela fica afetada. Ou seja, logo, isso não é uma leitura fluente. Se ela não lê de maneira rápida, se a leitura dela é muito lenta, muito pausada, o cérebro não processa adequadamente as informações e ela não vai lembrar, ao final de um texto com 30 linhas, o que ela leu, quais eram as informações que ali estavam, ok? Então, de maneira rápida, precisa e sem esforço. Como assim sem esforço? A leitura precisa ser tranquila. Ela precisa dominar os códigos da leitura, ou seja, ela precisa decodificar o que ela está lendo com um nível de facilidade que permita tranquilidade, que ela não tenha um esforço físico, literalmente, na hora de fazer essa leitura. Então, se essa criança está cansando para ler, a criança termina a leitura cansada, exausta, é porque com toda certeza está falhando em algumas dessas partes aqui que eu vou apresentar para vocês agora. Aí cabe vocês agora entenderem, tá? Ao entenderem o processo sobre consciência fonológica, dentro da consciência fonológica, ali a habilidade de consciência de frases, consciência de palavras, consciência de aliteração, consciência de rimas. Ao entender esse processo todo e pegar uma criança que está lendo devagar, com muitos erros e ficando muito cansada, você vai conseguir identificar exatamente, ela está falhando aqui nesse ponto, eu preciso corrigir isso. Entendem? Então, o processo de correção, de recuperação de uma criança que está com atraso na alfabetização, ele está baseado na sua compreensão de todo o processo de alfabetização, de todo esse percurso, de todo esse caminho, para que daí você identifique, nossa, é esse ponto, tá? E aí, geralmente, é consciência fonêmica. De maneira geral, olha, de cada 100 alunos que eu já trabalhei, tá? 90
a correção era muito pontual. Era assim, um mês de acompanhamento, corrigia ou entregava consciência fonêmica que no geral as crianças não têm, e essa criança deslanchava, voava no processo de alfabetização, tá? De leitura e compreensão, ok? Vamos lembrar que 83% das nossas crianças ao final, perdão, 73,5% das crianças ao final do terceiro ano do ensino fundamental saem analfabetas funcionais para o quarto ano. E 81% dos alunos ao final do ensino médio também saem analfabetos funcionais. Lá no ensino superior, esse número simplesmente se repete, ok? Então, se você não quer que os seus alunos saiam das suas mãos com essa, como é que eu posso dizer, com esse rótulo, e que você seja um professor, uma professora reconhecida pelo resultado que dá, vamos aprofundar isso aqui. Se você, pai e mãe, não quer que os seus filhos saiam com esse rótulo, vamos aprofundar isso aqui, tá? Então, eu tô adiantando e esse material eu já vou entregar para vocês nessa primeira aula e depois nós vamos aprofundar nesse material em cada uma dessas etapas. Aqui eu só tô entregando e introduzindo para vocês, tá? Eu preciso que vocês entendam que compreender o processo total, né, que leva uma criança à leitura e uma escrita fluente exige essa dedicação e aí sim você vai conseguir fazer a correção, tá, de um problema de aprendizagem, de um atraso na leitura e na escrita, tá, na alfabetização. Só assim eu vou conseguir entregar de verdade. Eu poderia chegar aqui e passar uma receitinha, basicão pra vocês, olha, pega esse material, faz essa avaliação, faz isso, faz aquilo. Eu vou fazer isso também. Eu vou dizer passo a passo qual ficha de avaliação aplicar, em que momento, como você vai identificar, eu vou fazer isso. Mas eu preciso que você entenda quando que ela começa a aprender a escrever, de que idade até que idade ali, entre qual idade ela começa a pré-alfabetização, de quando a quando, ou seja, quando eu inicio a pré-alfabetização, quando eu inicio a alfabetização, tá? Quando que a consciência de frases ela começa, quando que ela termina, quando que o total da consciência fonológica ela é concluída. Ai, professor, esses termos são muito complexos, não estou entendendo nada. Calma, esse minicurso está aqui para eu te entregar tudo isso. Eu prometo que ao final desse minicurso, tudo que eu estou falando aqui vai ficar muito fácil, tá? Para que, de fato, quando você pegar uma criança que está atrasada na leitura, no seu processo de alfabetização, em uma horinha de avaliação, conversando, identificando e ouvindo essa criança, você... consciência de palavras, consciência de rima, consciência fonêmica, tá? Palavras complexas, dígrafos. Tá aqui o problema. Você vai identificar pontualmente os problemas e vai seguir com uma correção pontual e adequada, tá bom? Então, é isso que eu preciso nesse momento. Então, eu quero entregar toda a linha de aprendizagem, né, do método fônico, do processo de alfabetização, para que você entenda e para que você consiga entregar para a criança o avanço prometido, tá? O avanço prometido dentro desse mini curso, ok? Então, vocês vão aprender todo esse processo para realmente conseguir verdadeiramente recuperar uma criança. Bom, eu dei só uma apresentação, fiz uma apresentação geral aqui, não vou ficar lendo cada um desses tópicos agora, porque nós vamos abordar cada um desses tópicos no mini curso, tá? Cada um desses pontos. Vocês vão sair daqui entendendo cada um desses pontos. Vou te entregar os materiais para recuperar, para identificar e para recuperar cada um desses pontos. Ok? Então, esse momento aqui era mais de introdução. Já vou deixar esse material, tá? Tem mais aqui, não vou rolar aqui pra baixo agora, mas já vou entregar esse material pra vocês, ele vai estar em anexo aqui a essa aula. Vamos lembrar, os materiais estão sempre em anexo, pessoal. Logo abaixo da videoaula que você está assistindo aqui na plataforma, você vai ter ali uma pastinha escrita materiais. Clica ali e baixa, ok? Então vai ter sempre esse material. Outra informação importante sobre o minicurso. O certificado de 100 horas do minicurso. Quando que você vai receber o certificado? Gente, você recebe 10 dias após a conclusão aqui do minicurso, tá? Porque eu preciso de um tempo para protocolar a participação de cada um de vocês. Ou, senão o certificado não é válido, acaba sendo um certificado de curso livre e não vai valer para nada. Tá? Eu sei que tem gente que não usa, mas tem gente que usa, professores principalmente, e aí é necessário esse processo de protocolo, ok? Bom, no mais, para quem tá chegando aqui hoje no dia 9, tá? Essa é a primeira aula, vocês vão receber uma aula por dia agora, tá? Até a gente concluir esse mini curso. Acompanhem, a minha orientação é a de que sempre não pulem aula, não adiantem, para aprender de verdade, pessoal, assista, anote, veja, reveja, para que esse conteúdo realmente tenha sentido, para que realmente impacte a vida de vocês, mas principalmente, para que esse conteúdo impacte a vida das crianças de vocês, ok? Gente, é isso. Vamos então para as próximas aulas, uma aula por dia, dependendo de quando você entrou no minicurso, já vai estar tudo aqui disponível para você. É só acessar e seguir assistindo. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.